Escala pentatônica, uma escala ancestral, uma escala que está dentro de cada um de nós. Provavelmente a escala mais utilizada, mais tocada em toda a história da humanidade. A escala mais indicada para quem quer começar as práticas musicais. Você pode nunca ter ouvido falar dessa escala, mas com certeza conhece ela de ouvido. Bom, já falamos aqui que uma escala nada mais é do que um conjunto de notas, de sons musicais. Vamos falar rapidamente o que são esses sons musicais primeiro, para a gente poder entender a escala. Então, o que é uma nota musical? O que é um dó? O que é um ré? O que é um mi? Né? O que isso significa? Do ponto de vista físico, a gente encara o som musical como um tom de frequência, que nada mais é do que uma oscilação periódica, um movimento periódico, cíclico, repetitivo, uma oscilação constante. E que tem dentro da sua constância um número, né, de repetições que ela realiza em um determinado espaço de tempo. Né? Essa vai ser a velocidade com que essa oscilação acontece. Por exemplo, eu costumo dizer que o tom musical ele faz parte de um princípio vibratório que ele é universal, que ele está em tudo na nossa realidade. Então, por exemplo, com que frequência você dorme? Com que frequência você come? Com que frequência você respira? Com que frequência seu coração bate? Para você ter uma ideia de níveis de frequência, de velocidades, de repetição, de duração de ciclos, né? A gente tem ciclos longos, que é o ciclo do ano, por exemplo, a gente tem o ciclo do dia, a gente tem ciclos menores. O nosso coração, por exemplo, ele bate por volta de 60 batidas por minuto, a gente mede isso em BPMs, né? O batimento cardíaco a gente costuma medir em BPMs, que são batidas por minuto, que são também movimentos repetitivos, periódicos. A gente pode alterar a velocidade ou a frequência do nosso batimento cardíaco conforme a gente se coloca em mais ou menos atividade. Né? Uma pessoa correndo está com o coração batendo a mais de 100 BPMs. E a pessoa relaxada está ali por volta dos 60, 50 batidas por minuto que o coração está dando. Os sons musicais, eles são frequências, eles são oscilações repetitivas muito mais rápidas do que isso. Por isso que a gente mede os sons musicais, os tons de frequência audíveis em hertz. O hertz significa ciclos por segundo. Tem, por exemplo, BPM, que é batidas por minuto, e tem o hertz, que é batidas por segundo, ou ciclos por segundo. Então mede em um segundo quantas repetições daquela oscilação foram completas. E no tom de frequência, nosso ouvido, o ouvido humano é capaz de perceber oscilações periódicas de 20 Hz, ou seja, de 20 vezes por segundo até 20 mil vezes por segundo, os sons mais agudos. Acima disso estão os ultrassons, com frequências um pouco mais elevadas. E abaixo de 20 Hz estão os infrassons, que são frequências mais baixas, que a gente não as percebe como tons, mas elas continuam aí na nossa realidade. Por exemplo, sons mais agudos, sons não audíveis para o ser humano, que estão acima de 20 mil Hz, né? 20 kHz, podem ser audíveis para outros animais, como golfinhos, cachorros, morcegos. Então isso é um tom de frequência, uma oscilação repetitiva que está entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Uou. Trazendo esse conceito de tom de frequência para a realidade musical, o que acontece é que com o passar do tempo, da história, a gente está falando de muito tempo aí, 1000, 2000 anos de história, no estudo e desenvolvimento da música, selecionou-se algumas notas específicas, que são tons de frequência específicos para o fazer musical.
Então, notas musicais são tons de frequência específicos que foram escolhidos ao longo do tempo e foram nomeados. E tem uma frequência específica. A gente hoje trabalha com afinação específica de 440 Hz, que é a nota Lá que a gente usa como uma referência para afinar todas as outras notas, né? Então usa-se basicamente esse padrão de 440 vezes por segundo para a nota Lá. Tem o padrão de 432 que se usa mais para musicoterapia, terapias são de healing, terapias através do som. E enfim, que você utilizando uma dessas afinações você muda todas as outras notas, né? Os tons de frequência mudam ligeiramente de lugar. Não vou entrar no mérito disso, porque isso seria assunto para um outro vídeo, que é também muito interessante. Porém, por agora, nos basta imaginar que uma nota musical é uma identidade vibratória que tem um número específico entre 20 e 20 mil vezes por segundo, que vai desde o subgrave até o extremo agudo. Então, o que é uma escala? Uma escala é um conjunto de notas musicais. É um conjunto de notas que criam ali uma teia de relações, que a gente seleciona esse conjunto de notas para quê? Para os utilizar. Utilizar como? Utilizar na música. A gente pode usar principalmente de duas maneiras: melodicamente, fazendo melodias, né, criando um solo de guitarra, de trompete, de flauta, de gaita, uma voz cantando, né? A melodia, basicamente, a grande diferença dela do acorde é que a gente vai tocar notas espaçadas no tempo, uma nota, depois outra nota, depois outra nota, misturando isso aí, claro, com pausas, com ritmos interessantes. E o acorde, ele é uma sequência de notas, 3 notas ou mais, que a gente toca simultaneamente, que a gente toca ao mesmo tempo. Então a gente pode usar essas duas coisas para fazer com a escala, né? A gente pode fazer acordes e fazer melodias, certo? Mas no fundo o que a gente está fazendo é pegando essa sequência de notas e ouvindo as relações entre elas, né? Isso que eu quis dizer quando eu disse usando essas notas. Usando como? Como é que você ouve isso daí? Como é que isso funciona sonoramente falando? As relações, a gente ouve as notas se relacionando. E essas relações sim são interessantes da gente ouvir. Criam sensações, né? Podem criar um monte de coisa dentro da gente. Sensações, emoções, sentimentos. Então, a gente pode utilizar aí para entender, pensar a escala de uma forma simplificada, paralelo ao que eu utilizei num outro vídeo falando sobre a escala, o que é uma escala, que é a família, né? Que uma família tem alguém central ali, uma mãe, né? A mãe da família, ou o pai, o chefe da casa, você pode pensar como você quiser. Uma pessoa central da qual as outras têm relações, né? Essa pessoa central porque ela é o elo de relação com os outros, os graus, os níveis de parentesco que se tem, né, com essa mãe. Tem a mãe, tem o filho, tem o sobrinho, tem o neto, tem o sobrinho de 3º grau, de 2º grau, e por aí vai, níveis de parentesco, né? Você imagina todo mundo morando numa mesma casa e essas relações se desenrolando no dia a dia, né? Algumas relações tranquilas e outras com mais atrito ali, mais ásperas, mais delicadas. Você conhece uma escala e de cabeça a escala de Dó maior. Conhece as notas, as famosas 7 notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, essas notas musicais são na verdade a escala de Dó. A escala maior de Dó. Ou a escala maior natural de Dó. Que tem aí uma posição central, uma tônica, uma fundamental, que é justamente a nota Dó, ou Dó. Que é aquele chefe de família, né? A mãe daquela família, daqueles descendentes.
né? O ponto central, quando a gente vai ver aqueles graus de parentesco, é a nota Dó, é do qual as outras derivaram, pode-se dizer. Então, uma escala de Dó está aí com a sua tônica e com os seus intervalos, né? A gente pode falar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, como sendo intervalos da escala de Dó. Né? São elementos aí dessa escala, são os familiares do Dó. São esses familiares, são esses intervalos que têm maior ou menor afinidade com a nota Dó e com as outras notas da própria escala, né? Quando eu disse que é uma teia de relações, sim, porque são relações das notas, principalmente com a tônica e depois entre todas elas, né? Então é um emaranhado, aí uma coisa meio intrincada de relações que podem ser ouvidas, né? Essas relações de consonância e dissonância, né? Maior ou menor nível de combinação, elas podem ser percebidas de forma audível. Elas podem ser percebidas auditivamente. Então aí é que está a beleza da música, né? A gente pode colocar essas identidades vibratórias, esses sons, para se relacionar, e a gente pode ouvir o resultado dessas relações. E é assim que a gente faz música. Então a escala pentatônica é uma escala penta, tem 5 tons, né? Pentatônica tem 5 tons, então uma escala de 5 notas. Eu acabei de falar da escala maior de Dó, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 notas, é uma escala heptatônica. Então a escala pentatônica, ela tem menos notas, né? É uma diferença óbvia. Primeira diferença que a gente pode notar é essa. A escala pentatônica tem 5 notas, tem 2 notas a menos que a escala maior convencional, a escala natural. Então tem 5 notas apenas, e essas notas, essas 2 notas que foram tiradas, subtraídas, a gente pode pensar assim, da escala maior, essas 2 notas que foram tiradas, esses 2 intervalos, eram justamente os intervalos mais problemáticos em termos de relações, né? Imagina voltando aquela analogia com a família, aquela família ali na casa um pouco cheia, não tem tanto espaço para todo mundo, algumas pessoas são um pouco difíceis de lidar, e de repente 2 dessas pessoas mais complicadas ali dentro de casa, que acabavam, né, tornando o clima um pouco mais áspero, foram morar em outro lugar. De repente, sobrou mais espaço, né? Aquele atrito que havia já não existe mais, com uma coisa mais distante, né? Então é uma escala que fica mais fácil de digerir, mais fácil de ouvir e mais fácil também de ser tocada, né? Porque justamente aqueles intervalos mais dissonantes, que tinham problemas ali, maiores problemas de relações, né, de dissonância, foram tirados da escala. Então a escala ficou mais simples, porque tem menos notas, e ainda ficou mais simples porque as notas que foram tiradas da escala são simplesmente aquelas notas que fazem maior diferença quanto a consonâncias e dissonâncias, né? Então ficaram notas muito boas na escala. A escala ficou ali com as consonâncias perfeitas do Pitágoras e mais poucas notas, né? Mais 2 notas. A gente pensa na escala maior, né, com o Dó sendo a fundamental ou tônica, a segunda sendo a nota Ré, a terça ou terceira nota da escala sendo Mi, o Fá sendo a 4ª nota da escala, o Sol sendo a 5ª, o Lá sendo a 6ª e o Si sendo a 7ª. Então, a gente subtrai dessa escala 2 notas. Por que essas notas que são subtraídas são as notas mais difíceis de serem digeridas? Porque elas têm intervalos com seus vizinhos, com suas notas vizinhas, elas têm um intervalo, elas têm um nível de parentesco de semitom.
né? Que a gente fala na música, a gente tem alguns intervalos possíveis. O menor intervalo que a gente tem, a menor distância é a distância de semitom. Semitom é aquele que já é vizinho, né? Da casa do lado, a tecla do lado, a nota vizinha. E muitas vezes essa nota imediatamente vizinha, ela não soa muito bem. Isso é uma história para um outro vídeo, não vou entrar muito nisso. Mas pense que as relações de semitom foram tiradas da escala, né? A escala maior ela é construída, a escala de dó maior natural ela é montada a partir de intervalos de tom e semitom. A escala pentatônica ela não tem intervalos de semitom, é somente tom ou tom e meio, né? Então são intervalos maiores, mais distantes, que dão mais espaço, mais conforto para as relações nesse sentido. E por isso a escala pentatônica é uma escala mais fácil de ser compreendida sonoramente, de ser mais compreendida musicalmente, tocando-se um instrumento. Ela tem menos notas, é mais simples, e as notas que a compõem, os elementos dessa família, são mais lights, né? São pessoas mais relax, pode-se dizer assim. Então as relações ficam mais tranquilas, equilibradas, são mais harmoniosas, né? É fácil você extrair um som belo, um som harmonioso, um som bonito, um som equilibrado dessa escala. Então a escala pentatônica é uma escala ancestral porque ela contém esses sons primordiais. Na verdade, não é que foi descoberta a escala de 7 notas para se tirar 2 notas, não foi assim, né? Na busca do ser humano de se envolver com a música e de lidar com ela de tantas maneiras possíveis. Na verdade, a gente começou com escalas mais simples, né? Desde o Pitágoras, eu falei disso num vídeo passado, do Pitágoras, de como ele descobriu, como ele encontrou as consonâncias perfeitas, que são os intervalos que tem uma relação muito boa com a tônica, com a fundamental. E a partir disso a gente foi construindo outras coisas, entendendo, procurando outras notas. E ao longo da humanidade, da história da humanidade, né, diversas culturas encontraram sons consoantes, sons que se combinavam a partir de um determinado outro som de ouvido, né? Antes do Pitágoras isso já era feito há muito tempo. As pessoas tiravam um som bonito dos instrumentos, harmonioso, por mais simples que fosse, né? Simples em quantidade de notas, né? De elementos musicais para se utilizar. Era simples, porém se conseguia chegar num resultado bacana. Agora, depois do Pitágoras, tudo isso foi se construindo e a escala pentatônica, por não conter esses intervalos mais ácidos, mais delicados ou matematicamente mais complexos de serem digeridos, eles não eram utilizados, né? A grosso modo, buscando-se as notas de ouvido, encontra-se aquelas que são mais fáceis, pode-se dizer assim, de encontrar. E foi assim que o ser humano foi fazendo em diversas culturas ao redor do mundo, encontrando e utilizando escalas de 5 sons. Então a pessoa que aprende de ouvido, pense na pessoa que aprendeu a tocar, sei lá, violão sozinha, e também uma pessoa que no passado, um ancestral que pegou um instrumento, seja lá do que for, uma flauta, um instrumento de 1, 2 cordas, e chegou e procurava e encontrava sons que tinham uma consonância maior e que se combinavam bem, que se relacionavam bem, que sonoramente era interessante ouvir aqueles sons, combiná-los. Então, de ouvido, esse antepassado ancestral encontrou esses sons em várias partes do mundo, ao longo do tempo, em vários períodos diferentes. Encontrou, assim como a pessoa que começa a tocar sozinha, ela também vai encontrando sons e vai os relacionando esses sons e prestando atenção aos sons. Ela vai descobrindo de como essas relações atuam
né, mecanicamente, como você pode atuar mecanicamente no instrumento para pôr aquelas relações em ação. Então essa escala elementar que veio ecoando pela superfície do planeta, ela possui também uma tônica e possui os seus elementos de relação, possui lá, pensando na família, pai ou mãe, e alguns graus ali de parentesco mais próximos, que não tem muito atrito. Eu gostaria de acrescentar um ponto aqui sobre as escalas, porque a escala é um conjunto de notas, né? Vamos pensar nesse conjunto de notas lá, 5 notas. Nesse conjunto de 5 notas para facilitar, nós temos 5 notas e nós temos um ponto central ali na escala, que é quase que de onde as outras derivaram, né? Que é o ponto central da família. Agora vamos imaginar, a gente pode pegar esse mesmo conjunto de escalas e interpretar de uma outra maneira. Por exemplo, eu quero que essa nota aqui, ó, seja a tônica da minha escala agora. Se eu imaginar essa nota como tônica, as relações aqui vão mudar, apesar das notas serem as mesmas. Eu não mudei nenhuma nota daqui para cá, só mudei as posições delas. Então isso vai trazer uma diferença de sonoridade enorme, sem que você tenha mudado nenhuma das notas. Ou seja, com o mesmo conjunto de notas, a gente pode fazer 2 escalas diferentes. Isso aí é uma coisa que a gente começa a entrar no estudo mais profundo da música, mas para você ter uma ideia simples de como a gente pode usar uma mesma escala de pontos de vista diferentes. E assim, nós temos dois principais pontos de vista de uma mesma escala: a escala maior e a escala relativa menor, né? Então, quando a gente fala em escala pentatônica, existem dois pontos de vista sobre essa escala, que é a escala pentatônica maior e a escala pentatônica menor, que são construídas com as mesmas notas. É apenas a observação de um conjunto de notas a partir de um outro ponto de vista. Você imagina que uma escala de 5 notas, ela possui 5 pontos de vista diferentes. Posso olhar essa nota como sendo a tônica, posso olhar essa como sendo a tônica, ou essa. Claro que uma de cada vez, tá? Não pode ser todo mundo tônica ao mesmo tempo. Temos uma tônica e as relações em grau de parentesco. Nós podemos ter uma tônica, outra tônica, mudou tudo. Apesar de não ter mudado as notas. Mudou o quê? As relações entre elas. Porque eu pego um outro membro da família e o coloco como central, né? Imagina você pegar um filho e colocar como o chefe da casa, de repente, né? Ele pode estar preparado para isso, pode não estar. A escala pode soar diferente e vai soar diferente. É isso que cria as diferenças de som, as diferenças de relação entre as notas. Ok? Então uma escala tem várias faces, né? Tantas quantas sejam as notas que a compõem. Respira fundo. Vamos lá. Só quero que você entenda aqui que uma escala, ela tem algumas interpretações dela e 2 principais que eu quero que você se lembre, que é a maior e a menor. Porque foi assim que a pentatônica veio sendo usada também, né? Diversos povos aí de culturas tão diferentes encontraram escalas muito semelhantes, para não dizer idênticas, porque eles estavam às vezes observando de outro ponto de vista a escala, né? Uns utilizavam a pentatônica menor, outros a pentatônica maior, outros usavam as duas, outros usavam um outro tipo de pentatônica. Então essa escala é ancestral, uma escala elementar, uma escala simples e poderosa, que, porque ela esteve em todas as culturas, sendo observada de pontos de vista diferentes de uma mesma coisa, ela já está
praticamente no nosso DNA essa escala, no DNA que veio dos nossos antepassados, né? Que veio dos nossos avós e tataravós e por aí vai, e que está correndo nas nossas veias hoje. E além disso, a gente ouve, a gente recebe a escala pentatônica vindo de muitos lugares diferentes, de muitas músicas, né? Estilos inteiros foram criados baseados nessa escala. Muitas músicas folclóricas, músicas regionais, o blues. Eu já falei do blues num vídeo muito rapidamente, mas a escala pentatônica, ela está na essência do blues. Ela praticamente é o blues. Existe, inclusive, uma escala pentatônica que a gente acrescenta uma nota, um intervalinho bem azedo assim, para dar um tchan do blues. Essa escala é conhecida como pentablues, né? E essa nota é conhecida como a Blue Note. Então é a pentatônica mais a Blue Note. Então fica pentablues, né? Que é uma escala que todo guitarrista conhece, todo músico conhece. Os guitarristas estão cansados de usar porque é uma escala que assim é absurdamente utilizada no rock também. É a escala mais utilizada em toda a história do rock. Né? Os grandes solos que você ama, que você adora, das suas bandas preferidas, pode pensar aí nos grandes guitarristas do rock, que são mestres da escala pentatônica. Né? A gente vê os caras fazendo aqueles solos assim de arrepiar, tocando 5 notas. Tocando 5 notas, pensa simples. Eles estavam tocando 5 notas musicais. Repetições e repetições das mesmas 5 em diversas combinações, né? Que aí vai da criatividade de cada um. A escala é simples, o uso é de cada um. Pode pensar aí, grandes guitarristas mesmo, pode pensar em bandas como AC/DC, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Metallica, por aí vai, Pink Floyd, todo mundo, Jimi Hendrix, grande mestre da pentatônica. Todos esses guitarristas são grandes mestres da pentatônica. Então, a escala em si, ela não possui um determinado rótulo. Não, a escala pentatônica é para tocar blues, a escala pentatônica é para tocar rock. Não existe isso, tá? A escala em si, ela não possui rótulo de gênero, de nada. Ela pode ser utilizada em tudo, né? Não há limite para isso, nem há nenhuma regra. Inclusive no blues existem muitas outras escalas que podem ser utilizadas também, e também no rock. É que se usa muito a pentatônica pelo fato dela ser simples e poderosa. Ela tem sons muito marcantes, muito consonantes, ela soa muito bem, né? Ela é concisa, ela é compacta, ela tem só 5 notas, simples de ser digerida pelo nosso ouvido por não ter aquelas relações mais complexas. Então ela cai muito bem em variados gêneros e estilos musicais. Para ficar bem claro, para ficar mais claro do quanto essa escala está no nosso DNA, ou nosso inconsciente coletivo, ou consciente coletivo, né? Porque com certeza, estando ou não estando no nosso sangue, essa escala está nos nossos cérebros, né? Porque ela ecoa por aí, ela entra, né? Pode ser daquele jeito, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas de qualquer forma ela passa e repassa pela nossa cabeça, pelo nosso cérebro, pelo nosso corpo, quase que diariamente, pode-se dizer, né? Então uma escala que a gente já tem muito ela, entra muito em contato com ela. Se você já ouviu blues, se você já ouviu rock, poxa, a escala pentatônica certamente está implantada, interiorizada no seu ser. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo do Bob McFerrin, um grande musicista e cantor, uma referência mundial. E ele, num trecho de uma palestra dele, ele demonstra o poder que a pentatônica tem de já estar realmente dentro de nós. Ele começa a pular assim no palco, e cada lugar que ele pula, ele canta uma nota. E depois ele dá, acho que 2 notas pro pessoal, canta 2 notas, e depois ele pula num lugar que ele não tinha dado as notas. E aí a plateia cantando acompanha, e onde ele pula,
que ele não deu a nota, a plateia coloca uma nota da escala pentatônica. Olha que coisa incrível. E ele mesmo, ele fala nesse mesmo vídeo que ele já fez isso ao redor do mundo e a plateia sempre corresponde às mesmas notas, as notas da escala pentatônica. Então é uma manifestação aí musical muito poderosa, mais do que uma manifestação musical, uma manifestação natural muito poderosa, a escala pentatônica, né? É uma escala que está presente na natureza de uma forma muito potente. Então, aprofundando um pouco na escala, como é que a gente utiliza essas notas para fazer uma construção melódica, né? Tá bom, tem essas notas, tem a tônica, tem as relações, tem os familiares. Como é que a gente brinca com isso? Como é que a gente faz música com isso? Tem alguns conceitos aí para olhar a melodia e a escala que são interessantes, né? Que a gente pode pensar na tônica como sendo um centro ali do qual a gente se afasta um pouco e retorna para ele, né? Então existem uns conceitos de nota de repouso, que é uma nota que a gente repousa, né? Onde é que você repousa? Você repousa na sua cama. A sua cama ou o sofá, por exemplo, né? Principalmente na cama, o repouso número 1 é a cama nossa, que a gente pode encarar aí como a tônica. Então a tônica é a principal nota de repouso de uma escala. É a principal nota que você vai tocar quando concluir ou quando começar alguma coisa, alguma construção sonora. Você sai da tônica e pode passar por outras notas, utilizar notas de passagem e voltar para a escala. Essas notas de passagem, quanto mais rápido é a passagem por ela, menor o nível de consonância que essa nota precisa ter, né, sonoramente. Muitas vezes a gente usa as notas da escala e usa ainda assim uma nota ou outra de passagem, que você só passou por ela uma vez ou outra ali, rapidinho, não se demorou, então nem conta muito esse tipo de nota, né? Então como é que a gente constrói uma sequência melódica com uma escala de uma forma simples, né? A gente pensa principalmente na tônica como essa referência, esse centro, esse ponto de repouso, né? Pensando em melodia, a gente pensa muito em notas de repouso e notas de passagem, né? Notas de repouso e notas de passagem, porque a gente toca algumas notas e sempre vai repousar em alguma, né? De maneira simplificada é isso, olha só. Repouso número 1, a tônica. Então vou deixar a minha tônica, como eu estou aqui, vou deixar a tônica ecoando aqui, sentir esse chão, essa posição central da tônica, e depois eu vou começar a experimentar algumas notas, passar por algumas notas e voltar para a tônica, para repousar novamente. Olha só. Outras notas muito boas para repousar são as consonâncias perfeitas que o Pitágoras encontrou, que é a quarta e a quinta nota da escala, né? A gente dá esse nome pensando na escala de Dó, e são elas que eu vou estar usando aqui, ó.
a gente vai indo assim. A escala pentatônica, por ser uma escala ancestral, você pode utilizá-la de forma intuitiva, utilizando a ideia de tônica, utilizando a ideia de notas de repouso, utilizando a ideia de notas de passagem, utilizando a ideia de relações entre as notas, né, de dissonância e consonância, de tensão e relaxamento, né? Quando você repousa, você relaxa, né? Quando você vai para uma nota, uma passagem mais dissonante, uma coisa mais rápida, uma coisa que pode te gerar uma sensação de tensão que precisa ser resolvida, que precisa ser aliviada, que precisa ser relaxada. É nessa hora que a gente volta para a tônica, volta para a quarta, volta para a quinta, vai para a oitava, né? Que é uma manifestação da tônica, a oitava. Então, uma nota de repouso. Então, assim a gente pode ir construindo melodias, né? Construindo e costurando uma sequência equilibrada nessa teia de relações, né? E fazendo música de forma intuitiva, leve e poderosa, né? Porque a música tem esse poder, a escala pentatônica tem esse poder, cada nota tem esse poder, você tem esse poder. Espero que tenha ajudado a clarear mais um assunto aí, escala pentatônica menor, acessível. Em alguns instrumentos essa escala é totalmente possível de ser tocada de forma intuitiva, preparando-se os fundos musicais, as trilhas sonoras específicas, com a tonalidade, com a escala que está afinado o instrumento, fica amarrada a coisa de uma forma dentro da matemática da música que não tem como dar errado. Você pode ficar se expressando, tocar de forma criativa, tocar de forma descontraída, de forma bela, de forma harmoniosa, né? Injetando esse som e essa perfeição no ar, essa pureza dos sons musicais e tá interagindo com isso, que isso é poderoso, né? A música transforma. Então eu tô aqui me colocando nesse caminho como um auxiliar entre a música e as pessoas e a música, porque a música é acessível, é simples, é fácil e todo mundo tem ela dentro de si, beleza? Até a próxima.